cinto de segurança. Tenho esperança no futuro para seguires o teu caminho. Só assim estarás seguro. Mil perigos não vais correr, porque assim estás protegido. Prevenir é que deve ser. A segurança estará contigo. Não vais querer entrar nessa rua sem saída. É vida no segundo, por um segundo na vida. Na estrada desta vida, onde arriscar não é opção. Não faças dela uma corrida, na esperança em contramão. Na estrada desta vida, onde arriscar não é opção. Não faças dela uma corrida, na esperança em contramão. Acabamos de assistir a um breve trecho do hino do Plano Regional de Educação Rodoviária, cuja letra é interpretada pela Matilde, que é uma aluna da EAB 23, Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior, e a letra refere-se à colocação do cinto de segurança, esperança no futuro, prosseguir a viagem, segurança, perigos, proteção, prevenção, riscos e muito mais. Para a nossa conversa a três, não há melhor tónica. Todos os anos, em 5 de maio, o calendário assinala Dia Mundial do Trânsito e da Cortesia ao Volante. A efeméride surgia em 2009, numa proposta conjunta da Organização das Nações Unidas e da Organização Mundial de Saúde, durante a década de ação pela segurança no trânsito. Neste dia, e por todo o mundo, governos e associações, principalmente, desenvolvem esforços para celebrar esta efeméride, através das mais variadas campanhas, sobretudo com o objetivo de reduzir o número de mortes na estrada e para evitar comportamentos que coloquem em risco a segurança de condutores, mas também de passageiros e peões. É o caso da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação. Para o efeito, convocamos para este seminário, a quem desde já agradecemos, Carlos Gonçalves e Ricardo Gonçalves. Sendo o apelido comum uma mera coincidência, julgamos nós. O primeiro exerce a sua profissão na Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol e o segundo na Universidade da Madeira. Mas não é nessa qualidade a que se apresentam aqui. O Carlos, desde 2003, quer por razões laborais, quer no seu tempo de ócio, é muitas vezes motociclista. E o Ricardo, há 28 anos, conduz automóvel no seu dia-a-dia e desde 2006 lida com o automobilismo, sendo atualmente o líder da equipa Sonho R, com navegação de Daniel Capelo, a competir com as cores do Clube Desportivo São Roque no Campeonato de Rallies Coral da Madeira 2022, ao volante de um Ford Fiesta R2T. Passa publicidade. A equipa que de há 3 anos a esta parte mantém uma parceria com a Direção Regional de Educação no desenvolvimento do Plano Regional de Educação Rodoviária através do projeto designado Rally Vai à Escola. Sejam ambos bem-vindos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, anualmente nas estradas, 1,2 milhões de pessoas, o que representa 3.300 mortos e 137 mil feridos por dia, ficando feridas mais de 50 milhões, números absurdos, convenhamos, e inaceitáveis, tendo como resultado a perda de vidas e meios de subsistência, deficiências, tristeza, dor,
com custos insuportáveis para famílias, comunidades e sistemas de saúde. Gostaríamos de começar esta conversa por si, Carlos. Os acidentes de viação sofrem, sobretudo, a influência do fator humano. Comparando a sinistralidade rodoviária do primeiro semestre de 2021 com o período homólogo do ano anterior, e poderemos utilizar aqui quaisquer dados, quaisquer comparações, verifica-se que na Madeira existiram, respectivamente, 142 e 165 sinistros, que resultam ou que resultaram de atropelamentos, colisões e despistos, sobretudo, e que envolveram motociclos. Que comentários, Carlos, lhe suscitam estes números, que, entretanto, têm vindo a aumentar, como é público, face ao levantamento das restrições motivadas pela pandemia mundial da Covid-19? Tenha a bondade, Carlos. Bem, antes de mais agradecer o convite por esta iniciativa e obviamente que a prevenção e os problemas que ocorrem nas estradas é muito complicado. Eu tenho em mente que cerca de 90%, vi uma vez um comentário, que 90% dos acidentes são culpa humana e as restantes estão associadas a situações que não estavam previstas e que nos fogem ao controle. Mas sem dúvida nenhuma que eu penso que o excesso de velocidade para o motociclista deverá ser uma das principais razões desta situação, dos acidentes. A falta de sinalização nas manobras, as ultrapassagens irregulares, não respeitar a distância ao veículo que segue logo em frente, por exemplo, óleos que por vezes surgem na estrada, combustíveis, resíduos de construção civil, também a nível os rallies também é um grande problema, veículos que circulam em contramão, carros que, quando estamos, por exemplo, numa passadeira ou num semáforo, que embatem nos veículos, mas eu penso que essencialmente a grande causa destas situações são os erros e as imprudências dos condutores. Os erros e a imprudência dos condutores. Muito bem, Carlos. Parece-me consensual aquilo que refere. Ainda assim, parece-me que, e os estudos têm mostrado, se calhar bem mais de 90% dos acidentes, fala-se em 99%, é responsabilidade humana. Mas talvez não será... Quando eu vi, a revista que eu vi talvez já não era atualizada, também poderia acontecer. Mas não é, para além das causas que referiu, talvez não seja de desconsiderar, negligenciar outros comportamentos. Circular sem medidas de proteção, circular a par, conduzir sem mãos no volante, circular sem luzes ligadas, levantar a roda dianteira ou a traseira, sobretudo quando arrancam, que é muito usual. Assistimos por vezes também ao transporte de objetos de forma desadequada e que põe em risco o próprio condutor, mas também os outros utentes da estrada. E um aspecto também gostaríamos de referir tem que ver com o transporte, sobretudo de crianças, de forma desadequada, por vezes colocados entre o depósito e o próprio condutor, para além de crianças com idade, sem idade permitida para circular nos motociclos. Peço desculpa, Raul. Muita gente não sabe que para circular no motociclo tem que ter a idade superior a 7 anos. E infelizmente vemos muitas com idades inferiores a circular no motociclo. E isto, pronto, 7 anos é a idade mínima para poder circular no motociclo. É um facto. Vamos prosseguir, como dizia.
E lembramos que, no caso dos automóveis, sejam eles ligeiros e pesados, e comparando a sinistralidade rodoviária, nos períodos que mencionamos anteriormente, verifica-se que na Madeira ocorreram, respectivamente, 395 e 460 sinistros, portanto, para um período de 6 meses. Fazemos, Ricardo, uma questão semelhante à que foi efetuada ao Carlos. Isto é, que comentários lhe suscitam estes números? Bem, antes de mais, bom dia. Agradecer o convite e enaltecer a iniciativa, porque é, de facto, uma matéria que carece sempre de diálogo e de alguma comunicação para com as pessoas, nem que seja de uma forma de consciência e de despertar consciência. Me parece que é um grande problema de fundo em relação àquilo que fazemos na estrada com os veículos que utilizamos. Ou seja, eu não tenho números recentes ou números atualizados, os últimos indicadores que li há não muito tempo atrás, obviamente com impacto relativamente ao efeito da Covid naquilo que era a nossa atividade normal, existia com certeza uma diminuição na circulação viária e por consequência disso os números aparentemente baixaram em termos de sinistralidade nacional. Não sei aqui em termos regionais, não tenho esses dados. Quando a professora Nelson dava nota há pouco da comparabilidade em relação ao primeiro semestre de 21 e primeiro semestre de 22, os primeiros dados deste ano, eu não sei se esses dados já estão disponíveis ou não, mas há com certeza aqui um dado a reter. Houve efetivamente, quer com o fecho das escolas, quer com o fecho da atividade económica, houve naturalmente uma redução daquilo que era o tráfego, e isso faz com que haja, per si, uma menor probabilidade de sinistro. Ainda assim, os números são sempre chocantes. Aliás, durante muitos anos, Portugal liderou, no mau sentido, a sinistralidade em termos da Comissão Europeia, e isso são dados que nós temos que reter e pensar naquilo que podemos e devemos fazer. Sei que quer a Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária, a ICP, e todas estas iniciativas em torno daquilo que é a consciência e a educação para a utilização dos veículos em via pública seja mais consciente, têm tido efeitos, continua a entender, e por isso a nossa colaboração enquanto equipa desportiva neste plano regional é exatamente neste contexto, aproveitando o veículo desportivo, fazer alertar para esta consciência que temos que ter. Eu nos últimos dias, quando o professor ter-me desafiado para esta conversa, para este webinar, pensava para mim que o que mais me ressalva em termos de leitura da situação é que a maior parte das vezes quando nós estamos ao volante fazendo de uma forma mais ou menos presente. Ou seja, o que quer dizer com isto? É que muitas vezes nós estamos quase que em piloto automático. Vamos daqui para ali, vamos a nos deslocar e muitas vezes quando chegamos ao sítio quase que nem percebemos ou não nos lembramos exatamente o que é que aconteceu na estrada até lá. Tal o volume emocional de coisas que estão nos nossos pensamentos e na forma como estamos quase que em automático. E isso parece-me a mim que é sempre problemático, porque é mais fácil cometermos um erro, é mais fácil perdermos a nossa concentração, e o desafio exatamente hoje em dia, não só na estrada quando estamos no nosso veículo, é de facto estarmos presentes naquilo que estamos a fazer. É uma questão quase que emocional, de presença daquilo que estamos a fazer, e isso transporta-se para aquele momento em que nós estamos a nos transportar, ou a transportar as nossas famílias, nossos amigos, seja em lazer, seja em termos profissionais, e essa consciência, esse momento, parece-me a mim que é o que é mais importante que nós termos consciência, porque obviamente se estamos ao volante de um veículo, estamos licenciados para o fazer, se estamos emocionalmente preparados para o que vamos fazer, aí já começo a duvidar. Se estamos muito distraídos, estamos muito dispersos naquilo que vamos fazer. E eu acho que muito mais do que se o veículo está em boas condições, se o veículo está inspecionado, se os travões estão a funcionar, eu acho que o grande fator aqui é o fator humano, obviamente, e os números assim o apontam.
E essa consciência tem que começar cedo. Nós temos que, de facto, ter essa consciência desde jovem, por isso o papel que o Plano Regional, a Secretaria e a Direção Regional têm feito para mim são fulcrais neste processo. Quer sejamos condutores, passageiros, peões, seja em que contexto é que nós estivermos, quanto mais conscientes daquilo que está a acontecer e daquilo que vamos fazer, é fundamental para que haja segurança e que não estejamos a pôr-nos em risco ou pôr terceiros em risco. Muito bem, Ricardo. Efetivamente, nos diversos indicadores de sinistralidade rodoviária, ou seja, o número de acidentes, o número de vítimas mortais, o número de feridos graves e ligeiros, também assistimos na região autónoma da Madeira a uma redução a uma descida bastante pronunciada, motivada pelas medidas de prevenção e mitigação da Covid-19. Mas se nós pegarmos nos dados mais recentes e se compararmos com os dados pré-pandemia, já verificamos que eles têm tendência a se aproximar desses mesmos valores. O facto de nós termos comparado estes dados, nomeadamente o número de acidentes, no primeiro semestre de há 2 anos atrás, tem que ver com o facto de, neste momento, ainda não estarem fechados os dados, portanto, os números, relativamente ao primeiro semestre de 2022. Vamos agora, se me permitem, mudar a nossa conversa para os comportamentos preventivos. Carlos, na qualidade de motociclista, indiscutivelmente comete também alguns erros, de forma conscienciosa ou não. É caso para dizer quem não os comete. Não vamos escalpelizar a sua história de condução, mas queremos perguntar-lhe que comportamentos tem habitualmente ao volante para que estes dados não sejam mais graves ainda. Dito de outra forma, qual é o seu perfil de motociclista? Bem, em relação aos erros na estrada, obviamente que basta ser humano para errar. Sem dúvida nenhuma que às vezes cometemos os nossos erros, mas eu como motociclista tento sempre ao máximo não cometer erros, porque tenho plena consciência que o para-choques da minha moto é o meu corpo. E se eu cometer erros, o que é que vai acontecer? Vou ter danos materiais e poderá ter em causa a minha própria vida e a vida dos outros. Por isso, tento sempre ao máximo, quer de moto como de veículo, tento sempre ao máximo não cometer os meus erros, mas lá está, como há pouco o Ricardo falava, às vezes estamos a conduzir, mas a nossa cabeça está a pensar em outras coisas e depois paramos e quem nunca aconteceu isto, que é, mas eu passei naquele local, o que é que se passou? Pronto, mas lá está, a distração que infelizmente às vezes acontece. Mas então, como motociclista, obviamente que eu tento sempre, eu penso que tenho 3 ou 4 vezes mais atenção quando estou a conduzir de moto do que quando estou a conduzir de veículo. Lá está, pelo para-brisas ser o meu corpo e o para-choques, penso que tem essa atenção. Mas pronto, em relação aos comportamentos preventivos, eu penso que o grande comportamento que deveria acontecer estaria associado ao ser humano, os comportamentos do condutor. Como o Ricardo dizia, há pessoas que talvez não estão preparadas mentalmente, fisicamente e com a habilidade suficiente para estar a conduzir, que seja qual tipo de veículo, e então de moto, muito menos. O meu perfil como motociclista, eu acho que me posso definir como sendo um condutor com um estilo de condução defensiva. Eu evito os acidentes, eu tento prever, tento estar atento ao trânsito e com alcance além do veículo que vai à frente, porque a distância de segurança não é método, mas é a distância de segurança também tento a manter, não vou encostado, não vou colado ao veículo dianteiro, mas principalmente tento ter um alcance mais à frente, que é prever se o trânsito está parado, se
se o semáforo está a mudar-se, numa questão pronto, ser preventivo. E depois também tenho uma atitude de responsabilidade, porque eu sei que há imensos perigos na estrada, desde uma travagem brusca do carro da frente porque passou uma criança, passou um animal, ou porque apanhou óleo, o carro, a visibilidade, de repente uma curva, aparece trânsito. Tento ser dentro, obviamente. Respeito sempre os limites de velocidade, faço as minhas sinalizações, mudança de direção, mudança de faixas, mudanças nos cruzamentos, tentar cumprir as regras, porque eu acho que as regras das prioridades, penso que já ninguém sabe o que é isso, quem é que se apresenta pela direita, quem é que tem prioridade, quem não tem prioridade, penso que ninguém sabe o que é isso. Por isso, e respeitar isto é uma das condições que é, para além de mudar a consciência das pessoas, acho que tem o respeitar as regras de código. Vemos tanta gente, infelizmente, a estacionar onde não deve, a parar onde não deve, a dizer que só vai ali já venho, mas às vezes estão horas e depois não respeitam os transportes públicos, os carros com emergência, enfim, uma diversidade de situações. E também, como há pouco falava o Ricardo, é óbvio que o meu veículo, a minha moto, também tem que ter as revisões, o pneu devidamente calibrado, não dizer que tem, embora eu sinta careca, mas os pneus não têm que andar careca, como eu, por isso é crucial a segurança na estrada, mas também o nosso veículo estar em condições para poder andar na estrada, tanto para mim como para os outros, porque um veículo, por exemplo, que tem perdas de óleo, de combustível, junto a um semáforo, num cruzamento, pode-se acumular ali alguma quantidade de líquidos perigosos para a condução do outro. Aí até para mim, ou arrancar, obviamente que é tudo uma situação que põe em perigo os outros. Por isso, tenho sempre esse cuidado de manter a minha moto minimamente, claro que a 100% não há orçamento então de professor para mantê-lo, mas para eu poder conduzir e se sentir seguro e não pôr em risco as outras pessoas, obviamente. Pois bem, Carlos, na sua intervenção, ou a sua intervenção remete para uma questão que tem estado na ordem do dia, mas que não vamos explorar hoje, ficará para uma próxima ocasião, e que tem que ver com a inspeção periódica aos motociclos e que tanta tinta tem já feito correr. Queria ainda aprofundar um bocadinho esta questão, perguntando se não é de admitir também ou de atribuir também uma importância muito grande, ou grande, também ao tipo de equipamento que se utiliza. Portanto, o capacete, a questão do vestuário, do calçado, a utilização de materiais com bandas refletoras, mas também, e porque não referi, a importância de curvar em segurança, atendendo ao estado do piso, a trajetória, a utilização do travão, em que momento, em que altura. Gostaria que se referisse um pouco a estas duas notas. Obviamente que a parte da travagem, já o equipamento é crucial da minha segurança como motociclista. Que se eu tiver um acidente de carro, obviamente que ainda tenho a chapa para me proteger, mas se eu tiver um acidente de moto, obviamente que vou ao chão e se eu não tiver as proteções devidas, obviamente que vou-me ferir com muito mais gravidade. O capacete é crucial. O capacete é muito crucial. E já a título, não é um motociclo, mas eu dou-vos um exemplo que aconteceu com a minha família. Fui meu filho, na altura da Páscoa, andava de bicicleta e tive um acidente. Estava a fazer a curva, tem 13 anos, ainda não tem assim aquela moderada a velocidade que a bicicleta atinge.
e embateu no passeio e pronto, e desequilibrou-se, bateu com a cabeça olha, como está atrás do Ricardo, aqueles morrinhos brancos de proteção da estrada, e ele bateu com a cabeça, neste caso não foi com a cabeça, felizmente, mas foi com o capacete, e pronto, o capacete partiu-se e levou 5 pontos na cabeça. Quando eu conto esta história, pronto, as pessoas e se ele não usasse capacete? E dizia logo, pá, eu nem quero pensar nisso, mas isso é uma das condições que eles nem saem de casa sem o capacete, no mínimo sem o capacete. Por isso que é a questão de receber, o capacete é crucial. Ter um bom casaco, ter os refletores, principalmente quando se conduz à noite, infelizmente os carros às vezes têm os mínimos queimados e as pessoas não sabem se é carro, se é moto, mas se tivermos refletores, obviamente que vai chamar mais a atenção. Por vezes, sem nos apercebermos, as luzes traseiras da moto não estão a funcionar, é por isso que a tal inspeção e a tal revisão periódica do nosso veículo é importante para essa sinalização, mas o colete refletor é muito importante à noite, principalmente para chamar a atenção. Há ali um veículo que está em causa. Mas sem dúvida nenhuma, o equipamento é muito importante. E a travagem, obviamente que a travagem é feita no sistema que é feito um veículo. Se tiver uma condução agressiva, obviamente que as travagens vão ser mais agressivas, mas se for uma condução suave, com calma, prevendo, trabalhar com a caixa, neste caso, pronto, já infelizmente ou infelizmente, não sei o termo mais correto, as últimas motos já nem sequer se trabalha com caixa, mas pronto, mas quando se trabalha com a caixa pode-se travar com a caixa, não tem que necessariamente utilizar o motor. O travão, e já está. Tudo isso é uma situação que é muito importante termos a atenção à travagem, porque nós motociclismo, eu falo por mim, e penso que a maior parte tem aquelas riscas brancas e passadeiras nas estradas, pronto, é para sinalizar a separação e isso tudo, mas, por exemplo, se nós vamos travar em cima dessas linhas, completamente, não temos a aderência vai-se completamente, e é por isso que lá está, temos que ter muita atenção e temos cuidado ao travar. E as condições climatéricas, obviamente, uma condução, quer de carro, quer de moto, com chuva e com sol, é totalmente diferente. Até a própria roupa que nós usamos, se nós formos para a praia, vamos mais livres do que se formos para a Serra ver a neve. Obviamente, as condições climatéricas também são importantes para termos com a nossa condução. Vamos permanecer por mais alguns instantes neste bloco relacionado com os comportamentos preventivos. Sabemos que a prática de condução automóvel do Ricardo divide-se, digamos assim, enquanto cidadão, no dia-a-dia, mas também como piloto de ralis, de acordo com a apresentação que foi feita. Ricardo, certamente admirará também que, conscientemente ou não, comete falhas enquanto conduz, é humano também. Também não vamos pedir-lhe que nos fale da sua história de condução, mas queremos perguntar-lhe o seguinte: enquanto cidadão que diariamente conduz, por motivos diversos, comportamentos registra ao volante para não contribuir para o agravamento dos dados apresentados relativamente ao número de acidentes de viação na região autónoma da Madeira? Tenha à vontade. Diria em duas atuações. Uma atuação é aquela atuação do dia a dia, enquanto condutor normal. Outra coisa é quando é em competição, obviamente utilizando um veículo de competição nas estradas e que tem, obviamente, condições completamente distintas daquilo que é utilizado no dia a dia. Repara, eu obviamente, além de todas as matérias, como já dei nota em relação àquilo que é a parte passiva, digamos assim, da segurança, nomeadamente as condições do veículo, se o veículo de facto está em condições de circulação ou não, se está a cumprir com os seus requisitos de segurança, se foi inspecionado. Passamos por ou seja, aí diria eu que é uma não questão, para essa expressão, diria que
todos os veículos têm que estar em condições de, porque se não estamos a fazer em consciência, estamos a colocar-nos em risco e estamos a colocar terceiros em risco. Portanto, isto para mim é uma condição elementar. Portanto, se o carro não está em condições, não deve circular até que o esteja. Óbvio, e para mim aquilo que é um dos elementos cruciais neste processo todo, ainda para mais com a orografia que nós temos aqui na região, a ponto de contacto do carro no solo são os pneus. E se naturalmente os pneus não estão em condições de segurança, se não tem aquele perfil, se falhar a memória, 1.6 milímetros de profundidade mínima, não está em condições, tem que ser substituído. Se desleixou, utilizou pressão a menos e o pneu consumiu de forma diversa e estragou os pneus, vai ter que trocá-los, porque se não o fizer, é a sua segurança e é terceiros que vai pôr em causa determinado momento, seja com uma superfície molhada por condições normais meteorológicas, seja por condições, infelizmente, que também sabemos que podem acontecer, seja de lubrificantes, seja, enfim, de outro tipo de gente que possa estar no país e que ponha em causa a normal tração que o carro possa ter. Portanto, essas questões parece-me que são, enfim, que são básicas e de forma elementar as pessoas têm que ter consciência que, ao não fazer, estão a pôr-se a si, mas sobretudo a terceiros em risco. E isso, enfim, não me parece que seja sequer de se pôr em equação. Obviamente, no meu caso, e aquilo que é a minha atuação pessoal, quer no capítulo individual, quer no capítulo desportivo, é que não farei circular um veículo que não esteja em condições de segurança. Porque e então na competição isso seria meio caminho andado para fazer com que existam estragos e qualquer equipa, qualquer piloto, a última coisa que imagina no seu percurso desportivo é vir a magoar alguém. Isso pode parecer estranho eu dizer isto, mas honestamente nós estamos preparados para que possa alguma coisa correr menos bem, cometemos um erro e fazemos alguma coisa à chapa, como se costuma dizer, mas pensar que podemos magoar alguém é uma coisa bastante mais complexa. Ou seja, comportamentos preventivos, okay, do ponto de vista da circulação diária, aquilo que eu dou mais atenção, honestamente, tem que ver com o comportamento daquilo que está à minha volta. O meu, tentar estar presente naquilo que está a acontecer, e óbvio que nem sempre o faço e que a minha condição humana, seja porque o dia está mais intenso, porque estou atrasado, porque vou para um sítio e preciso de lá chegar rapidamente, ou se estou presente e enfim ao telefone, com os mãos livres, naturalmente. Se eu não estou presente, é muito mais provável que eu possa cometer um erro. Mas, sobretudo, o meu grande foco, normalmente, na condução do dia a dia, é perceber o que é que está a acontecer à minha volta. Fazer uso dos dispositivos quer retrovisores, quer retrovisor interior, perceber o comportamento da pessoa que está na passadeira, estabelecer contacto visual mesmo, quer com o condutor, quer com o peão. Para mim parece-me que é conseguir antecipar aquilo que está a acontecer. Perceber, obviamente que em competição automóvel, então isso é elementar. Se nós não conseguimos perceber o que está a acontecer no carro, em termos mecânicos, do ponto de vista de condição meteorológica, condições do país, e adaptarmos a essa circunstância de condição de segurança, porque também lá existe essa condição de segurança, e temos que ser rápidos, naturalmente, mas temos que fazer uma leitura daquilo que é a condição do asfalto, se o carro está-se a comportar bem ou não, se vamos com a adequada pressão de pneus. É a mesma coisa que acontece no dia a dia. A diferença é que não estamos com o objetivo de ser rápidos de um ponto a outro, estamos a circular em segurança de um ponto a outro, com outros veículos a circular, com peões a cruzar vias, e temos que fazer esse misto de leitura das condições do veículo que estamos a transportar, e que estamos a utilizar, neste caso, e perceber o que é que está a acontecer à nossa volta. Mesmo em 360 graus, porque muitas vezes, se o fizermos, conseguimos antecipar situações, como dizia há pouco o Sr. Carlos, e é nessa antecipação, podemos chamar, não sei tecnicamente se devemos dizer desta forma ou não, condução preventiva, ou condução segura, a verdade é que nós temos que antecipar, e antecipar o comportamento dos demais, mas sobretudo percebermos se estamos conscientes daquilo que estamos a fazer naquele momento. Se acontece algum imprevisto, um peão a cruzar a via, uma travagem que nós não antecipamos, obviamente é fácil cometermos um erro.
E sabemos disso. Quer dizer, não assumir é estarmos a achar que, enfim, conseguimos ter a habilidade de prever tudo. E sabemos perfeitamente que isso não é assim. Mas fazê-lo e estarmos presentes, de facto, e conscientes do que é que está a acontecer ao nosso redor e fazermos essa leitura é, para mim, o principal fator de prevenção. Obviamente, se eu andar em excesso de velocidade numa zona com muita densidade habitacional e que vou com excesso de velocidade, entre aspas, posso dizer que vou 60 num sítio com muita densidade habitacional, teoricamente pode não ser numa via, se não for numa localidade, naturalmente, cumprindo o código de estrada, mas se for fora, mas depende muito das circunstâncias. Se estamos com proximidade de casas, se há animais, que é uma das coisas que mais me incomoda em competição automóvel, é exatamente quando circulamos em zonas com alguma densidade habitacional, normalmente há prever e há um comportamento de avisar as pessoas, as organizações têm esse cuidado, mas os animais vão ficar extremamente incomodados pelo ruído, vão estar condicionados naquilo que era a sua normal atividade diária e naquela circunstância estarão retidos num espaço, e isso incomoda-me um bocado. Essas zonas onde nós passamos quando há uma densidade maior deixa-me mais preocupado. Mas, sobretudo, o meu comportamento mais preventivo é tentar permanentemente ler aquilo que está acontecendo ao meu redor quando estou a conduzir um veículo. Sobretudo o comportamento humano. A parte mecânica eu não consigo prever, somente do meu veículo, e mesmo assim eu por vezes prenho partidas. Pois bem, Ricardo, referia-se à manutenção do veículo e quando falamos, muitas vezes, ela pode ter uma dupla dimensão, aquela que é obrigatória, naturalmente, mas também ações simples, gestos simples, que diariamente o condutor pode fazer. Referia-se à verificação do estado dos espelhos retrovisores, mas também podemos falar no estado dos faróis, e sabemos a importância que isto tem. Referir-se sobretudo a este aspecto, mas também àquele que está relacionado com todas as movimentações em ambiente rodoviário, mas permite-nos também salientar ainda a importância que é dada o anão a aspectos que também têm que ver com a utilização do cinto de segurança, portanto, a utilização ou não, a utilização ou não de dispositivos de comunicação móvel enquanto se conduz, a condução sobre o efeito do álcool também tem uma importância brutal. E uma vez que temos aqui um condutor e um motociclista, a importância que tem o arremesso de objetos constitui um perigo muito grande para os motociclistas ou os ciclistas, portanto, o arremesso de objetos por parte dos condutores. Vamos prosseguir ainda este diálogo com o Ricardo e queremos perguntar se, ou melhor, em que condições e como é que treina para não comprometer a sua segurança e os demais utentes da estrada. Pedimos que fosse dentro do possível sintético, ou seja, referindo-se às condições em que treina e como é que treina efetivamente para as competições. Tenha a bondade. É uma das matérias sempre causa sempre algum impacto, e sei que nem sempre todos o fazem de uma forma mais consciente, mas sejamos claros e objetivos. Qualquer piloto, a partir do momento que tem uma licença desportiva, está vinculado ao cumprimento de determinadas regras, nomeadamente o Código Desportivo Internacional. E o que ele prevê estritamente é que haja o cumprimento escrupuloso daquilo que é o Código de Estrada em vigor no respectivo país. Ou seja, quando nós estamos o professor Nelson referir-se ao treinar, o termo correto é reconhecer aquilo que será as especiais de classificação. O treinar não pressupõe que o façamos em velocidade, como o faremos em competição. O reconhecer simplesmente limita-se a caracterizar aquilo que será a via que vai ser utilizada a quando o dia da competição automóvel e caracterizá-la ângulos de curvas, distâncias, pontos de travagens, enfim, cada piloto terá o seu mecanismo e o seu método de reconhecer e tirar as notas de andamento como são conhecidas. Mas o que queria sublinhar aqui é que qualquer piloto, dentro do processo daquilo que é a condição,
condução desportiva na prova, obviamente que tem que cumprir o Código de Estrada via para via. Quer seja acima, limites de velocidade, o requisito é claro e objetivo. E do ponto de vista da alcoolemia, o limite é 0. Não é permitido qualquer tipo de consumo de álcool durante uma prova de competição e está previsto, inclusive, a adequada verificação do controle da alcoolemia e de outras substâncias, nomeadamente o controle antidoping. Mas aí já no âmbito daquilo que é a ADOP e a legislação que é definida, e são as aí que definem a matéria de quando é que há assuntos e não há. Curiosamente, na última prova que fiz, exatamente o Rally de Calheta do ano de 2021, foi sujeito a um controle antidoping e de alcoolemia no final da prova, assim como outros colegas que estavam a competir. Portanto, há regularmente, e está previsto em cada um dos regulamentos particulares de cada prova, um momento de recolha de elementos para controlar se há ou não a utilização de matérias que são proibidas e se houve ou não consumo de matéria alcoólica durante a prova, que é, como digo, 0, não é permitido. Em relação qual é a minha prática em relação aos reconhecimentos? Eu vou-vos dar o exemplo dos reconhecimentos desta última prova. Eu saí de casa às 6h30 da manhã, salvo 6h15, 6h30 da manhã, fui apanhar o Daniel e era, sensivelmente, um quarto para as 8 da manhã, já estava na ponta de parque. Fomos lá reconhecer as classificativas cedo, de modo a evitar ao máximo que esteja muito trânsito. Porquê? Porque nós precisamos caracterizar as vias e quanto menos carros parados, carros a circular, isto dificulta-nos a visibilidade e a leitura das especiais, portanto fazemos sempre de uma forma o mais cedo possível, de maneira a caracterizar aquilo que é as classificativas. A pergunta que me fazia, em que condições é que fazemos? Primeiro tentamos fazer de uma forma mais cedo, com o menos trânsito possível e honestamente não é andando depressa que se reconhece melhor e excedendo velocidades que o fazemos. Chamaria a atenção que de algum tempo a esta parte, todos os rallies do regional, nós utilizamos o equipamento GPS que faz o acompanhamento, obviamente, do ponto de vista de segurança, se há alguma paragem, se por motivos de emergência, para socorro médico, etc., mas também para testar o cumprimento dos limites de velocidade. Quando isso não acontece, as equipas são sancionadas, quer seja financeiramente, quer seja do ponto de vista desportivo. Por exemplo, durante o Rally Vinho Madeira é também utilizado esses mesmos dispositivos para os reconhecimentos, exatamente para não permitir excessos de velocidades nem esse tipo de comportamentos, ou seja, há mecanismos já colocados no terreno para o fazer e há cada vez uma maior consciência. Dito isto, não quero ser esconder uma realidade, há sempre excessos, é evidente que sim, e deparo-me com eles sempre que estou a preparar uma prova, há quem o faça, é um facto. Não me deixa confortável, para ser sincero, porque não gostaria de ser metido no lote daqueles que não estão a cumprir. Faço ao extremo cumprir aquilo que são os limites de velocidade e tento fazer, até porque para mim acho que o reconhecimento não carece exatamente de andarmos extraordinariamente depressa para fazer um bom reconhecimento. Grosso modo é isto. Ricardo, O professor está sem som, professor. Sim, estão-me a ouvir? Sim. Estão-me a ouvir? Sim, sim. Sim. Ricardo, está-me a ouvir? Não sei se me estão a ouvir. Sim, perfeitamente. Eu que deixei de vos ouvir. Mas penso que será o seu equipamento. Já estou a resolvê-lo, mas já estou a ouvi-los novamente. Pois bem, Ricardo, permita-nos aprofundar um bocadinho esta questão. No automobilismo, portanto, como é o caso do Rally da Calheta, que vai amanhã e depois para a estrada, as equipas deslocam-se entre provas especiais de classificação. Exatamente. E em condições portanto, de estradas abertas ao trânsito. Correto.
sob pressão, acreditamos, muitas vezes, com muitas decisões para tomar, com pouco tempo para intervenção requerida pela viatura. Em matéria de segurança dos ocupantes de viatura de competição, assim como os demais utentes da estrada, que problemas é que isto levanta, objetivamente? Vamos por partes. Quando uma organização monta uma prova, falo tendo uma velocidade média que cumpre aquilo que é o código de estrada. Ou seja, nós não podemos dizer que pilotos que, quando a organização montou, que o fez e não nos dá tempo para chegar de um ponto a outro. Tipicamente há esse espaço e há um cálculo de uma velocidade média para cumprirmos esse ponto de terminada uma classificativa chamada prova especial de classificação, que conta para o tal tempo absoluto do rally. Depois temos uma ligação de um ponto a outro para uma outra prova especial ou para algum reagrupamento ou para um parque de assistências. Um desafio aqui é sempre um desafio de gestão, de estratégia da própria equipa e, obviamente, em função daquilo que é a condição desportiva e a condição mecânica do automóvel. Ou seja, há aqui uma conjugação sempre. Eu preciso ajustar alguma coisa nas suspensões, estou com algum problema mecânico e preciso fazer uma intervenção. Ou seja, há aqui uma série de matérias que têm que ser postas. Óbvio que todas as equipas querem chegar de um ponto ao outro e ter tempo para fazer tudo isto. Muitas vezes o que acontece, e presumo que seja por aí que é a questão, porque os pilotos muitas vezes já estão muito em cima da hora e vemos a ir muito depressa de um ponto ao outro para tentarem recuperar o tempo que perderam, se calhar trocar pneus, os de trás para a frente, para trás, ou substituir um pneu, ou intervir nas suspensões, mudar a afinação, enfim. Obviamente que este cumprimento tem que ser feito com aquilo que diz o Código de Estrada, ou seja, as ligações estão cobertas com aquilo que diz o Código de Estrada. Naturalmente, a partir do momento em que estamos numa classificativa, não há respeito daquilo que é o Código de Estrada. O piloto, a equipa, o que quer fazer é chegar do ponto A ao ponto B o mais rápido possível, em segurança, é evidente. Mas as equipas têm que fazer essa gestão de tempo entre as organizações, quando montam, fazem com uma velocidade média, tipicamente permitindo folga para que haja alguma intervenção, mas evidentemente, damos um caso, se eu tenho um problema qualquer e furei, tenho que substituir o pneu, e se ao mesmo tempo tenho que afinar a suspensão, tenho que alterar a dureza, senti que o carro estava com um problema qualquer e precisava de outro tipo de comportamento do carro, e tenho que fazer isso tudo numa ligação que me dá 10 minutos para fazer, sei lá, 20 km, se calhar, vai ser curto. E provavelmente o que vai acontecer é que ele vai ter que sacrificar ali algum andamento e vai ter que ser rápido a fazer a alteração, e isso obviamente causa assim, obviamente alguma tensão, para não dizer muita tensão. Depois o que se nota na estrada é tipicamente a generalidade das pessoas na estrada acolhe bem e tenta facilitar e ajudar, mas nem sempre assim o é. E temos que aceitar que há pessoas que não querem ser incomodadas ou não querem ser, digamos assim, importunadas pelo comportamento de uma equipa que está a querer passar muito mais depressa e se despachar do trânsito num determinado ponto. Compete às equipas fazer essa gestão desses momentos e dos tempos que têm e a distância que precisa de percorrer, que está prevista no caderno de itinerário, no roadbook, como conhecido. Portanto, tem que ser feita essa gestão e essa consciência tem que ser tida nas decisões que se tomam entre espaços. Ora bem, a nossa conversa já vai relativamente longa e vamos divergir para o nosso último bloco da conversa e que tem a ver com a cortesia ao volante. Civismo, respeito e cumprimento das regras do Código da Estrada precisam-se, naturalmente, não podemos baixar as guardas nunca. A calma, o respeito, como já fizemos referência, a partilha civilizada das vias públicas é essencial para evitar muitos comportamentos que apenas produzem manobras perigosas e desencadeiam acidentes. Carlos e Ricardo, fazemos uma última questão. Sim. Pedimos que partilhem alguma ocorrência em que tenham estado envolvidos de alguma forma ou que tenham assistido e que tenha atentado claramente contra a partilha civilizada daquela que faz parte da casa comum, a via pública.
Carlos, começamos novamente por si. Ora bem, eu como professor e como pai também, eu verifico, principalmente próximo às escolas, acontecem muitas vezes os pais deixarem os filhos fazerem inversão de marcha ao meio da via, irem no seu sentido normal, na sua direita, ir à faixa da esquerda, deixar a criança voltar à direita. Isto é uma das coisas que eu mais verifico, mas aproveito para dar uma outra também que eu vejo muito, do género, em grandes superfícies, supermercados, por exemplo, têm parques de estacionamento gratuitos, 1, 2, 3 andares, e no entanto deixam os veículos sobre paragens de autocarro, deixam sobre passadeira, deixam sobre na segunda via, e é num instantinho, e pronto. E mesmo para uma última, quando falou há pouco do cigarro, uma vez eu ia da Ribeira Brava, da Ponta de Sol para o Estreito, para a minha casa, e ia no túnel da Ribeira Brava, ia um veículo à frente, eu ia com o capacete aberto, e quando me deparo, o senhor que ia à frente ia a fumar, atirou o resto, o final, para o chão, bateu, a chama saltou-me para o peito, e quer dizer, ia-me desequilibrando, e tive que parar mesmo, porque entrou na camisa, por acaso estava calor, não estava com o casaco fechado, estava aberto, pronto, e depois em risco, por acaso íamos no túnel, pronto, nos limites, poderia ser muito, bateu no peito, mas se entrasse no capacete e fosse a uma vista, seria totalmente, pronto, uma falta de respeito para com o condutor. Ricardo, pedimos então que partilhe connosco alguma ocorrência e que tenha atentado claramente com a cortesia ao volante. Confesso que estava aqui a pensar em algum exemplo assim, mas houve um que eu por acaso estava a dar nota que infelizmente quase que diariamente vejo e temos que lidar com ele, e que concretamente posso até precisar, que tem que ver ali com um supermercado que tem ali na zona dos Viveiros, que tem um parque de estacionamento enormíssimo, como sabemos, com diversos andares, quer inferior, quer para baixo, em termos de enterrados na terra, e quer superiores, e é extraordinário, porque continuamos a assistir a pessoas a estacionar na via pública em frente, porque não se querem incomodar a entrar no estacionamento e parar lá o carro, e estacionam na via pública. E por estranho que pareça, esse processo já acontece há anos. Eu já tive a oportunidade até junto da PTP fazer um pedido para que isto implica no fluir do trânsito naquela zona, que é extraordinariamente denso, como sabemos, quer seja nos momentos de entrada para a cidade, quer seja nos momentos de saída da cidade. E junto à Câmara também já o fiz. Mas não há uma atuação. E essa atuação da vida das pessoas, eu não acredito que as pessoas não percebam que estão a esticar a corda, vamos dizer assim. Estacionam na via pública, condicionam o trânsito ali. Quando tem a 20 metros uma entrada de um estacionamento enormíssimo, que tem sempre lugares, nunca assisti a situação alguma que não houvesse lugares, tem sempre lugares, ficam cobertos, tem elevador para levarem todas as suas compras ou que lá façam no sítio, mas insistem em estacionar via pública. Isto pode parecer uma questão de menor importância, mas depois quando vemos o trânsito e as situações que originam, é difícil de aceitar que isto ninguém que as pessoas o façam. E infelizmente nestes momentos eu acredito que o melhor seria de facto a pessoa atuar e tocar, reprimindo obviamente aqueles comportamentos, já que a consciência para si não é ativada. Neste dia lembramos também comportamentos de cortesia que se deveriam verificar o ano todo. E nós preparamos aqui alguns conselhos e gostaríamos também de partilhar convosco e também com aqueles que depois terão a oportunidade de assistir a este seminário que estará disponível, como dissemos, no YouTube.
Por exemplo, não dar prioridade aos veículos que circulam em missão de socorro, nem aos transportes públicos, circular muito devagar, parar ou estacionar muito afastado dos limites da faixa de rodagem, obstrução diversa ao trânsito, buzinar sem necessidade, gestos hostis, passar por poças de água com o veículo, expressão de raiva do condutor que por vezes assistimos, não reduzir a velocidade ao passar por ciclista e tantos outros. Vamos concluir esta reflexão oportuna de todos, julgamos nós, com 2 breves apontamentos. Esta iniciativa integra o Plano Regional de Educação Rodoviária e está associada a outros 20 projetos distintos, pensados e planeados para o presente ano letivo, e que no seu conjunto permitem uma educação contínua dos utentes da estrada, envolvendo a comunidade civil e particularmente a comunidade escolar, com destaque para as crianças e alunos em idade escolar. Ao Carlos e ao Ricardo reiteramos o nosso agradecimento por terem, sem qualquer hesitação, aceitado o nosso convite e se associado a esta comemoração. Agradeço eu pelo convite. Igualmente,